Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia. Mais um domingo, nós com a EBD entrando na sua casa. Hoje nós estudaremos a lição número 2 e o tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Você que tem a sua Bíblia, você pode deixar ao seu lado. Nós estaremos lendo muitos versículos e capítulos da carta aos Efésios. E o texto áureo, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A verdade prática, ela diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu convido você nessa hora de nós orarmos em nome de Jesus, e eu convido o pastor Ricardo a estar fazendo essa oração conosco. Amém. Pai do Senhor Jesus, amados, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai amado, querido, mais uma vez nós, com muita gratidão em nossos corações, iremos, Senhor Jesus, participar desta aula, que nossos entendimentos sejam abertos por Ti, Senhor, e cada um dos irmãos que participarem, que fizerem parte, Senhor Jesus, desta aula, que o Senhor possa os visitar e abrir também os seus entendimentos, e Teu nome assim ser glorificado, no nome de Jesus. Amém. Você pode fazer a leitura na sua casa. E a leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Depois iremos passar para o 9 e ler até o 14. O pastor Ricardo vai estar lendo em nome de Jesus. Então, o versículo 3 começa assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como aos que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O objetivo geral dessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. Nós vamos também refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, e explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Nós vamos iniciar aqui na introdução para que você tenha a noção do que nós vamos falar nessa manhã. Diz assim a introdução: Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração
e reconciliação com a humanidade caída. Por isso, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. No tópico 1, diz a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia, após expor o versículo de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo Paulo aqui, ele inicia a carta aos Efésios glorificando, enaltecendo, atribuindo a glória a Deus, reconhecendo essa soberania, esse amor de Deus. Pastor Ricardo, o senhor quer comentar a respeito disso? É exatamente isso que você acabou de falar, né? Quando fala aqui da doxologia, ele está falando exatamente isso. Ele começa atribuindo a Deus tudo isso, toda essa soberania mesmo, todo esse poder, toda essa dádiva de reconciliar o homem, né? De trazer o homem de volta. É isso que ele está falando. Veja bem, uma das coisas que eu acho que a humanidade em si, eles se perderam, e você pode ver que hoje a salvação, o tema salvação, parece que para muitas pessoas não é tão importante. Parece que as pessoas não têm esse algo tão sublime na vida do ser humano como algo importante. E por isso que muitas pessoas, elas não têm essa referência que Paulo tem de glorificar a Deus, entendendo o que é esta salvação. Pastor, por que as pessoas, eu digo a humanidade em si, ela não se preocupa ou não valoriza e até mesmo não glorifica a Deus por tamanha salvação que nós temos? Será do ponto de vista que essas pessoas não têm o entendimento de uma forma assim tão grande o que é essa salvação para o ser humano? De fato, é como diz a própria palavra, né? Suas mentes parecem que estão cauterizadas e só pensam nas coisas daqui, das coisas terrenas, né? Eles não têm as suas mentes abertas para isto, para a salvação, para um plano perfeito, né? E não se resume só aqui na terra. Vida não é só isso, né? Mas é o que a carne determinam para eles. Determinam para ele que o prazer está aqui. Eles não entendem que após tudo isso haverá uma nova vida, uma vida eterna com Cristo. E isso para eles, na verdade, é mito. Uma pessoa, ela que escuta a palavra de Deus, tanto numa igreja como qualquer tipo de pregação, hoje nós temos os veículos de comunicação das redes sociais. Essa pessoa, independente de qualquer coisa, ela ouviu a palavra, ela ouviu o chamado para essa graça, ela se torna uma pessoa inculpável diante de Deus? Simplesmente pelo fato de ouvir? Só ouvir? Não. Na verdade, precisa ouvir, precisa crer e precisa confessar. Para fazer parte desse reino, precisa dessas três coisas, né? A fé vem pelo ouvir a palavra, mas quando ouve, quando a fé é imputada, aí sim gera mudanças, gera atitudes diferentes e você passa a fazer parte deste novo mundo. Perceba que o pastor Ricardo ele fala uma coisa muito importante. A pessoa ela tem que dar o crédito. Isso aconteceu comigo, talvez aconteceu com você. A palavra de Deus ela é pregada, mas como o profeta Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Então, a pessoa, para ela
chegar a essa salvação, a primeira coisa que ela precisa é dar crédito, aceitar isso e prosseguir na fé. E é isso que nós vamos ver aqui. No subtópico 2, diz assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Pastor Ricardo, uma das coisas que a gente vê nesse período, agora talvez com menos frequências, mas uma coisa que a gente viu de uma forma muito abrangente do ano 2000 até aqui, foi a teologia da prosperidade, onde algumas pessoas, elas entendem que essas bênçãos espirituais, elas se referem a bênçãos materiais. O que o senhor poderia falar para esse nosso irmão que nos assiste agora? Ok, há uma distinção muito grande do que é bênção material, do que é bênção espiritual. Eu não sou contra as bênçãos materiais. O que não pode é ela sobrepor as bênçãos espirituais. Evidentemente que as bênçãos espirituais, parte nós veremos no futuro. E o ser humano, o homem, ele que não tem Cristo, obviamente, ele vive por aquilo que ele vê. Então, é muito fácil eu ver e dizer, olha, aquele homem está bem, está abençoado. Por quê? Porque afinal ele está de posse de bens materiais, de coisas que vão perecer aqui. Então, por isso que não é aqui o nosso investimento, os nossos olhos devem estar para as bênçãos espirituais, né? E assim esse problema. Isso foi plantado em nosso país e na mente de algumas pessoas ainda estão passando isso, tentando medir o que é bênção através do possuir objeto, coisas. Ok, eu queria fundamentar essa palavra que nós acabamos de falar em 1 João, capítulo 2, a carta que, segundo escreveu o apóstolo João, ela é epístola, primeira epístola João, capítulo 2, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela diz assim: e a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Então, eu vejo que as bênçãos materiais, elas são consequências da nossa obediência diante de Deus. As bênçãos materiais, ela vem da consequência de o homem ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. Por isso que é muito importante, até mesmo nesse tempo que nós temos vivido agora, de nós continuarmos a ser dizimistas e ofertantes na casa de Deus, para que a gente continue mesmo diante de toda essa prova, mesmo diante de tudo aquilo que nós temos vivido, para que a gente não deixe faltar nada à casa de Deus, para que a gente continue mostrando essa fidelidade no mundo espiritual, que nós somos devotos de Deus, no sentido de obedecer a sua palavra, seus mandamentos, amar a Deus de todo o nosso coração. O subtópico 3, ele vai falar a respeito sobre a nova condição. Olha o que diz esse subtópico 3. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Pastor Ricardo, hoje, domingo de Páscoa, e as pessoas falam muito sobre a Páscoa, sobre morte e a ressurreição de Cristo. Será que as pessoas realmente, a humanidade, o mundo,
realmente no século 21, no ano 2020, realmente sabe a essência da morte e ressurreição de Cristo para essa nova vida que esse subtópico fala, a nova condição? Será que as pessoas sabem realmente por que Cristo morreu? Realmente muitas pessoas não entenderam, não sabem o verdadeiro significado. Mas eu também afirmo que não sabem porque não querem, ou porque desprezam o significado, né? Quando Paulo escreve a Coríntios, lá no capítulo 5, ele diz: pois se está em Cristo, nova criatura é. Ocorre que muitos não querem ser essa nova criatura, porque da maneira que vivem, agradam a carne deles. Parece que está bom assim, né? E não entendem que o preço que foi pago, o sacrifício foi para que ele venha ter vida e vida eterna. Ainda não entenderam isso. Isso é uma coisa muito séria, meus amados irmãos. A Bíblia fala que Jesus, ele é a luz e que ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você sabe o que é isso? O homem em si, cada vez que ele peca, cada vez que ele vive uma vida de pecado, ele está vivendo em trevas. Há uma grande diferença. Aquela pessoa que peca e aquela pessoa que vive na prática do pecado. A prática do pecado faz que essa pessoa viva em trevas. E muitas vezes, quando a luz é apresentada para essa pessoa ela não quer saber. Porque a luz é aquilo que fala: olha, não adultere. Mas aí a pessoa, muitas vezes, ela está no adultério. E ela não quer sair dessas trevas. Então, é quando ela fala que a luz, a palavra que diz assim: olha, não adultere, ela ilumina o pecado. E por isso que muitas pessoas, elas até têm vertigem de quando uma pessoa chega para ela para poder falar da palavra de Deus. O senhor pode comentar sobre isso, pastor? As trevas e a luz? Pois é, né? A luz, já fala, a própria luz é a clareza. As trevas, elas são existentes desde que a luz não seja acesa, né? Vai existir as trevas se não tiver a luz. Esta luz, que aqui nós estamos traduzindo como a nova vida, a nossa nova condição em Cristo, ela não pode, ela não permite que tenha nada obscuro, nada escondido. Essa é a diferença. Tudo à luz, tudo claro, né? O que eu falo aqui, eu falo acolá e vice-versa. Eu não tenho nada a esconder, até porque diante dele nada está obscuro. Ele vê tudo. Essa é a nova condição. Ok. Uma das coisas também que eu queria dizer, pastor, a respeito de tudo isso, dessas trevas, da luz, diz também que muitas pessoas comentam assim: você se converteu, agora você não tem mais a liberdade. Porque uma pessoa que ela nasce de novo, ela deixa aquela prática antiga. Ela é liberta. Ela não vai viver mais sobre o domínio do pecado. Então ela tem uma liberdade em Cristo. E muitas vezes a pessoa fala: agora você não tem mais liberdade. E a pessoa, muitas vezes, escrava do próprio pecado. Por exemplo, ela usa droga, mas ela não consegue sair desse vício. Ela não consegue se desvencilhar. Muitas vezes tem pessoa que fala assim: olha, eu não tenho força para sair disso, porque o domínio do pecado está sobre a vida dela. E é algo que deve ser quebrado. Pastor Ricardo, o que nós podemos falar, talvez, para essa pessoa que ela nos assiste hoje, que ela não é crente e esse vídeo tem chegado até ela, esse domínio do pecado? Quando a pessoa aceita Cristo, isso é quebrado sobre a vida dela? Sim, isso é quebrado, né? Falando da liberdade, dessa liberdade, quem é livre é quem tem escolha, quem pode fazer o que quer. Agora, livre e escolha de fazer o que quer, mas isso o que agrada a Deus, né? Muitas pessoas, como você falou, diz: olha, mas agora você não pode fazer mais essa coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo,
Na verdade, eu nunca deixei de poder fazer. É que eu sou livre e eu faço as escolhas que eu quero. Então, eu escolho ser diferente. Isso é ser livre. Agora, não aceitar a condição, não aceitar que existe uma vida eterna, não aceitar Jesus. Por quê? Porque, afinal, se eu fizer isso, eu não posso mais fazer isso. Aí eu pergunto, quem é que é escravo e quem é livre? Você, que não pode ir para outra condição porque algo está te prendendo, ou eu que saí e fiz escolhas diferentes? Ok. Vamos ler o tópico 2, que ele vai falar a respeito sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Diz assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Pastor Ricardo, uma vida cristocêntrica, como que a gente pode explicar isso para esse amado irmão que nos assiste hoje? Ok, como o nome mesmo fala, é cristocêntrica, ou seja, Jesus no centro das minhas vontades, das minhas atitudes. Tudo que eu possa vir a fazer, a pergunta é, o que Jesus acha sobre isso? Jesus faria assim ou faria diferente? Então, quando você tem a resposta de Jesus, quando você está dentro da palavra dele, você está trazendo ele para o centro, você está permitindo que seja ele que dite as regras para você andar. Então, uma vida cristocêntrica é tendo Jesus como centro das tuas vontades, das tuas atitudes. Então, é muito importante quando eu ler, principalmente os evangelhos, os livros dos nossos apóstolos, sempre ver aquilo que ele, principalmente Jesus, nos ensinou através da palavra, como ele andou, como ele falou, a atitude de misericórdia, a atitude de compaixão, tudo isso deve ser bem visto e aplicado em nossas vidas? Exatamente isso, né? Cristocêntrico, ou seja, o que ele ensinou, o que ele fez, ele deu o exemplo. Nós precisamos seguir, né? Ele deu o exemplo em tudo. Posso citar um exemplo aqui. Por exemplo, orai pelos seus inimigos. Parece uma coisa absurda de quem não tem ele no centro. Mas quem tem ele no centro da sua vontade, sabe o que ele fez, o que ele ensinou, é o que deve ser praticado. É o que vai trazer em você fruto. Fruto de arrependimento, fruto de uma pessoa que renasceu com ele. Ok. Meus amados irmãos, nós vamos dar uma pausa agora, em nome de Jesus. No tópico 1, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Pastor Ricardo, no Antigo Testamento, a gente vê os profetas, alguns deles até messiânicos, falando a respeito de Jesus Cristo. O senhor acha que eles sabiam do propósito real, de tudo que iria acontecer, ou eles eram participantes pelo Espírito de parte de algumas coisas? Como você bem falou, e eu acredito nisso, que eles, pelo Espírito, falavam estas coisas. Por um exemplo, o próprio profeta messiânico, quando fala que viria um que carregaria sobre ele as nossas iniquidades, o castigo que nos traria a paz estava sobre ele. Como entender isso se não fosse revelado pelo Espírito, né? Hoje nós temos a clareza de que Jesus veio a este mundo, que padeceu, que foi levado à cruz, que ressuscitou. Agora você imagina 700 anos antes desta vinda, falar com tanta clareza a respeito deste que viria, deste Messias. Então,
pelo Espírito, muitos dos profetas falaram a respeito de Jesus Cristo. Amém. O subtópico 2, do tópico 2, diz assim: a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada e completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, cabeça da igreja, também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele fala a respeito sobre essa plenitude dos tempos. Pastor Ricardo, a plenitude dos tempos, ela está relacionada desde quando Cristo, ele nasceu, num tempo oportuno, em todas as coisas deveria ser de uma forma bem clara, para que essa propagação do Evangelho naquele tempo já tivesse um bom êxito. Deus pensou em todas essas coisas? Evidente que pensou em todas as coisas, né? E uma coisa muito importante que ele fala aqui nesse tópico é sobre a reconciliação, que na verdade não foi só do homem, né? Não foi só o homem, a natureza também foi reconciliada, porque depois do pecado ela passou a ser maldita, né? É como se fosse amaldiçoada a terra por conta, a natureza, as coisas da terra, por conta do pecado de Adão. E Deus pensou em tudo, né? Quando ele reconciliou, não foi só o homem com ele, a natureza também. Tem um versículo que diz que a natureza geme, né? Geme, esperando essa remissão que estaria em Cristo. Então, quando se dá o ato de Jesus, quando é consumado, tudo volta a ser reintegrado com Deus. O subtópico 3 diz assim: louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Pastor Ricardo, quem são os gentios? Talvez esse irmão nosso, ele não passou por essa aula e às vezes ele escuta ou quando ele lê, ele vê a palavra gentio. Quem são os gentios? Gentios são o que não é judeu, o que não é israelita, né? Não é do povo eleito. Né? O povo eleito, quando a Bíblia fala a respeito dos gentios, ela diz que o apóstolo Paulo foi designado a pregar os gentios, aqueles que não eram daquela dinastia, vamos falar assim, não era deste povo, não é israelita, então ele é gentio. Então hoje, vamos dar um exemplo, Brasil, nós somos gentis, né? Não fazemos parte daquele povo, nós não nascemos lá, mas nós também somos herdeiros da promessa. Amém. Diz assim, a igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos e possuímos vem de Deus.
pois começa a sua vontade e culmina a sua glória. Eu já vi muitas pessoas, pastor Ricardo, quando você vai até apresentar Cristo e você fala assim, olha, você precisa aceitar Cristo. A primeira coisa que a pessoa fala assim, não, eu já tenho Cristo. Eu não preciso. Eu já tenho Deus. Mas quando você olha para a vida daquela pessoa, você vê que não há coerência dessa pessoa realmente ter Deus e viver como ele viveu. Há uma diferença, pastor, daquele que realmente tem a Deus e vive, e daquele que diz que tem, na verdade não vive como ele viveu. Isso pesa diante de Deus, isso num tribunal, como a gente fala de Hebreus 9:27, isso vai contar. Na verdade, o que evidencia que aceitou a Cristo? O simples ato, publicamente, de levantar suas mãos, de chorar, se emocionar? Isso também o é, mas isso é o início. Aceitar a Cristo, na verdade, implica em mudanças, em transformação de vida. Né? O aceitar a Cristo, as suas características, elas são mudadas de imediato, precisam ser mudadas, né? É comum realmente a gente falar e a pessoa dizer, eu já tenho Jesus no meu coração. Talvez até tenha no coração, tem lá, mas as atitudes continuam as mesmas. Então, está no coração, mas não está evidenciados em obras, em atitudes, em mudança. E isso não tem validade. Precisa haver uma mudança por completo. Aí sim pode dizer, eu tenho Jesus no coração. Agora, quem faz essa mudança? E é esse subtópico 3 que nós vamos fazer a leitura, nós vamos falar a respeito sobre o Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que os pertence a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhe toca. Pastor Ricardo, o senhor quer fazer um comentário a respeito disso, desse selo? Teria alguma coisa que o senhor poderia assimilar a isso para que esse nosso irmão pudesse entender a respeito desse selo? De maneira muito objetiva, simplesmente é isso, é uma marca de um proprietário, né? Nós temos como exemplo hoje, talvez o exemplo fuja um pouquinho, mas para ficar bem claro, hoje é comum nas fazendas, por exemplo, no Mato Grosso, cada fazenda tem um selo que é marcado no seu animal, porque às vezes pode até acontecer de se juntarem, de pastar juntos. Então o selo identifica a qual fazenda pertence àquele animal. E ele usou esse exemplo por isso. Os reis também usavam o selo para identificar certos objetos, né, que eles tinham. Por exemplo, até cartas, quando eram enviadas para outros reis, havia aquela chancela, havia o selo dele para identificar de que era verídico. E nesse subtópico 1 aqui, quando fala do selo, é isso, ele está dizendo que tem um dono, né? Está marcado os que são dele. Ok. Continuando a leitura, diz assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, como a gente já deixou bem claro, quando a pessoa ela escuta a palavra, essa palavra ela tem o caráter de fazer a pessoa decidir, ela dar crédito. E uma vez que ela deu crédito, o Espírito Santo ele começa a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse homem ele começa a ter a consciência
da condição pecadora que ele tem, da justiça que Deus quer ao ser humano e do juízo, que se ele não aceitar isso, automaticamente ele será condenado. Tudo isso passa dentro do coração da pessoa. E quando há essa abertura, o Espírito Santo, ele dá a oportunidade para essa pessoa, ele receber pela fé essa justificação. E automaticamente essa pessoa é regenerada. O espírito da pessoa que estava morto, ele automaticamente ele revive. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Isso é o selo que Deus colocou naquela pessoa. Pastor Ricardo, o senhor pode estar acrescentando a respeito disso? Eu acho que ficou bem claro. É isso mesmo que você falou. Eu acho que está uma visão bem clara e fácil de aprendizado. Eu acho que é isso mesmo. No subtópico 2, diz assim: o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Uma das coisas que eu quero falar a você, que tem muitas pessoas que dizem que o selo do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Há uma confusão a respeito disso no meio cristão, pastor. Queria que você pudesse explicar isso para esse irmão. Bom, como nós vemos aqui, fica muito claro o que ele está ensinando para nós. E eu vou começar falando a respeito do penhor em si. Como que é feito até hoje? Até hoje se pratica essa modalidade. Então é muito comum alguém que vá buscar um empréstimo numa rede bancária, por exemplo, e dar algo em garantia, né? Nós temos, a Caixa Econômica tem uma modalidade que ela chama de penhor, né? Você pega um objeto que tem um valor, esse objeto é avaliado e ele é dado em garantia para se pegar um empréstimo. Então, a Caixa pega esse objeto, deixa guardado e te concede um empréstimo, ou seja, não tem o risco de tomar prejuízo quem está emprestando. Aqui ele usa o mesmo exemplo, né, como penhor. Então, quem tem o Espírito Santo está garantido que tem a vida eterna, que tem a aprovação, está garantido, tá bom? Essa é uma explicação. A outra é a respeito disto que você falou, a respeito de batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Coisas bem diferentes. Aqui não é nem o assunto em questão. Aqui o assunto é esse. Quem tem o Espírito tem a garantia. E aí, se quiser entender mais o que é ter o Espírito, dá um pulinho lá em Gálatas 5. Aí você vai entender melhor. Amém. Eu queria agradecer você, meu amado irmão, por mais uma aula que nós tivemos. E o pastor Ricardo vai fazer a conclusão dessa aula. A leitura da conclusão diz assim: nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Irmão Anderson, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, seria só isso mesmo. A gente então entende que Deus,
Ele trouxe essa salvação a nós e, acima de tudo, Ele deu-nos o Espírito Santo de Deus. Eu queria agradecer aos irmãos e dizer a você que você tenha um feliz dia de Páscoa, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.